Você já sentiu que está jogando dinheiro fora? Toda vez que você aplica vermífugo nos seus animais, você faz tratamento, porque esses animais estão com verminose, e dias depois esses animais já estão fracos de novo, já estão com anemia de novo, com sintomas de verminose, você não consegue resolver isso. Se você acha que a solução está na troca do remédio, eu preciso te dar uma informação muito importante. O problema não está no remédio, não está no frasco que você está usando, na marca que você está usando, que tipo de vermífugo, mas sim no manejo que você tem com seus animais. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo a lógica por trás do controle da verminose, que quase ninguém te conta assim, e como que você pode salvar o seu rebanho, controlar esse problema no seu rebanho com estratégia e não com sorte. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais mais saudáveis, mais produtivos, diminuir sua mortalidade para que você tenha mais resultado com o seu rebanho. E se criar ovinos é uma coisa que você gosta, mas que você quer saber mais, que você quer aprender mais, deixa o seu like aqui para mim, para eu saber que esses vídeos que eu estou te trazendo estão te ajudando de alguma forma. Aproveita e se inscreva no meu canal e ative as notificações para você sempre ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. E toda semana tem vídeo novo no canal. Então bora lá falar de verminose. E uma coisa eu já vou deixar clara aqui. Para você controlar a verminose, para você ter sucesso no controle da verminose, você precisa dominar a lógica da verminose, entender como é que funciona ela. A gente só ganha uma guerra se a gente conhece o inimigo, sabe os pontos fracos dele. Então é isso que você tem que entender no controle da verminose. E a verminose, ela não é um evento separado, ela não é um problema único no seu rebanho. Existe todo um contexto por trás. Todo o manejo que você faz no rebanho vai influenciar no controle da verminose. Por isso que a gente precisa entender tanto o inimigo para a gente conseguir controlar. Quando a gente fala de ovelhas, de animais, de um sistema biológico que respira, que come, que se alimenta, onde tudo, o dia a dia, vai envolver, vai influenciar a saúde dos animais, você não pode pensar na verminose como um problema sozinho, isolado, mas sim num contexto. A gente só consegue ter saúde no rebanho, só consegue dominar, ter resultado com o rebanho, se a gente tiver todo o manejo, todo o contexto funcionando como um sistema e não com pontinhos isolados. Então, verminose a gente nunca vai pensar como um problema isolado, a gente tem que pensar em todo o manejo que vai influenciar no controle da verminose. E para você entender como é que funciona esse sistema, como que a gente controla todo esse manejo, como é que funciona isso, eu dividi esse vídeo de hoje em 5 pilares essenciais. E pelo quinto pilar você vai entender por que muitas vezes o seu vizinho tem ovelhas gordas, bonitas e você não consegue resultado. Está sempre lutando com animais fracos e com papeira. Então, bora lá falar desses 5 pilares. O primeiro deles é o mito do vermífugo ideal, do vermífugo que realmente funciona, do melhor remédio para os seus animais. Por que isso é um mito? Porque não existe um remédio que seja o melhor para todo mundo. Cada rebanho tem uma realidade, cada propriedade funciona de um jeito e cada criador trabalha de um jeito com seus animais. Então, vamos supor que você vem usando um tipo de vermífugo, uma marca de vermífugo, um princípio ativo nos seus animais há muito tempo. E é um vermífugo que foi considerado muito bom por você, que teve um bom resultado no início, que você teve uma eficiência boa com ele, mas que você está vendo que não está fazendo efeito nos seus animais. Por que isso acontece? Porque quando você vai aplicando vermífugo nos animais seguidamente, o mesmo vermífugo, alguns vermes vão morrer, outros vão sobreviver. Os que sobrevivem, sobrevivem porque são resistentes, criaram resistência a esse vermífugo que você está usando. Então, esses vermes que sobreviveram, eles vão produzir ovos e larvas de vermes, a futura geração, de verminhos que são resistentes a esse vermífugo também, porque os pais já sobreviveram ao uso desse vermífugo. Então vai se criando uma nova geração de vermes resistentes ao vermífugo. Então em cada propriedade teve um manejo antes de acontecer isso. Uma propriedade criou resistência ao levamisol, outra propriedade criou resistência ao albendazol, outra criou a ivermectina. Então em cada propriedade existe um manejo anterior que levou os vermes daquela propriedade a ficarem resistentes ao vermífugo que estava sendo utilizado. Por isso não existe
um vermífugo que funcione para todo mundo. Depende de como foi feito o manejo até o momento que você está tendo problema. E qual vermífugo você vinha usando e a frequência que você vinha usando. Porque o maior causador de resistência dos vermes aos vermífugos é o uso errado do vermífugo. É fazer em animais que não precisam tomar, é fazer trocando de princípio ativo o tempo todo, é fazer usando o mesmo princípio ativo até ele parar de funcionar. Então são coisas, são atitudes que você vem fazendo que vem causando a resistência dos vermes aos vermífugos. E aí aquele vermífugo para de fazer efeito. Então eu não posso te dizer que existe um vermífugo que seja eficiente para todo mundo, porque não existe. Cada propriedade teve um manejo que levou ao problema acontecer até o momento, e esse problema vai ser específico para o seu manejo, para o seu vermífugo, para o modo como você conduziu o rebanho até o momento. Então, a forma como você vem fazendo o vermífugo, a forma como você vem controlando a verminose no seu rebanho, é o principal causador de resistência dos vermes aos vermífugos que você usa. Se você faz trocando de princípio ativo todas as vezes, você está levando a resistência. Se você segue com o mesmo princípio ativo até ele parar de fazer efeito, você está levando a resistência. Se você faz aplicação de vermífugo no olho, acho que essa ovelha aqui vai levar uns 2 ml, aquela ali vai levar uns 5 ml, baseado apenas no seu olhômetro, você está causando resistência. Então, são fatores que você vai fazendo no dia a dia, no manejo da sua propriedade, que vão levando à resistência e aí o vermífugo não funciona. Aí chega um momento em que você não tem mais opção, porque nenhum vermífugo mais está funcionando no seu rebanho. Então, a melhor forma de você parar com tudo isso, de você evitar esse problema, é entender como que você deve fazer a troca do vermífugo, que é através do teste de eficácia. Você vai testar quais são os vermífugos que estão funcionando no seu rebanho, e isso para cada rebanho é uma realidade, e a partir daí você vai utilizar esse vermífugo por um período determinado para depois você fazer a troca novamente de princípio ativo. E é importante você entender que se você faz vermífugo no animal e daqui uns 10, 15 dias esse animal está novamente apresentando sintomas de verminose, o problema não é o remédio, não é o produto que você está usando, é a resistência dos vermes ao vermífugo que você criou na sua propriedade. Então, o manejo consciente do vermífugo é a melhor forma de você evitar essa resistência. Agora nós vamos para o pilar número 2, o ciclo oculto, o pasto como uma bomba relógio. Porque não adianta nada ter um controle certo, um uso correto do vermífugo, eu diminuir a produção de resistência dos vermes aos vermífugos que eu estou usando, se eu não controlo o ambiente. Por que que isso é tão importante? Eu não sei se você sabe, mas num rebanho a gente tem os animais, dentro dos animais a gente tem os vermes que estão causando sintomas como anemia, como papeira, como a diarreia, e fora dos animais, na pastagem, a gente tem uma população de vermes também. Eles vivem na pastagem e eles estão ali na pastagem prontos para o animal, ao pastar, ingerir esses vermes, e esses vermes vão se desenvolver dentro deles. Então, se eu não pensar nos vermes que estão no ambiente, eu nunca vou controlar o nível de verminose do meu rebanho. Por quê? Porque da população de vermes total que a gente tem na propriedade, contando o que está nos animais, contando o que está no pasto, 5% está nos animais, 95% está na pastagem. Então, se eu faço vermífugo nos animais, eu estou combatendo quem está dentro do animal, o verme que está dentro do animal. E eu não estou combatendo quem está na pastagem. Então, só o uso do vermífugo nunca vai controlar a verminose no seu rebanho. E aí a gente tem que fazer o controle da verminose através de rotação de pastagem, controle de altura de entrada dos animais na pastagem, controle de altura de saída, porque o verme se localiza em alturas específicas. Então, com esse controle, você consegue diminuir a ingestão dos animais de vermes. Esses animais vão ficando, vão sobrando na pastagem, acabam morrendo. Então, é o controle na pastagem, é o controle do ambiente que vai fazer com que você diminua a incidência de verminose no seu rebanho. E aí a gente tem que entender o pilar número 3, que é a técnica de aplicação de vermífugo e a verificação de quem precisa tomar vermífugo. Então, esse pilar é o pilar de identificação de quem vai tomar vermífugo. É o FAMACHA, é o OPG, é identificar qual animal que precisa tomar vermífugo. Porque, como eu falei para você, quando a gente aplica um vermífugo e os vermes sobrevivem, você está criando um verme que é resistente àquele vermífugo que você está utilizando. Então, se eu aplico o vermífugo em todos os animais, eu estou fazendo com que todos os vermes que estão dentro dos animais estejam entrando em contato com aquele vermífugo que eu estou utilizando.
E aí vão sobreviver vermes em todos os animais. E todos que sobreviverem, todos os vermes que sobreviverem, vão ser vermes resistentes e vão produzir ovos que vão infestar a sua pastagem de larvas resistentes. Então, quando você faz vermífugo em todos os animais, o processo de aceleração da produção de resistência é muito grande, é muito rápido. Você rapidamente faz com que todos os vermes entrem em contato com o vermífugo, todos que sobrevivem comecem a produzir uma nova geração resistente, e aí todos os vermes da propriedade são resistentes. Por isso a gente não pode fazer vermífugo em todo mundo, à torta direito. Vou pegar o rebanho de cabo a rabo e vou aplicar vermífugo. Eu tenho que fazer vermífugo em quem precisa, quem está sofrendo sintomas da verminose. Eu preciso que sobrem vermes ali que não entrem em contato com o vermífugo. E o jeito que eu faço isso é selecionando os animais que vão tomar vermífugo. Por quê? Porque quando sobra verme que não entrou em contato com o vermífugo, ali eu tenho verme que vai morrer quando eu fizer o vermífugo, quando entrar em contato. E aí esses vermes vão cruzar com os vermes que são resistentes, vai diminuindo a resistência no ambiente, porque você está mantendo uma geração de vermes na sua população de vermes dentro dos animais que não entrou em contato com o vermífugo, que não tem resistência ao vermífugo. Então você consegue controlar essa resistência no seu ambiente, porque esses que não têm resistência vão cruzar com os resistentes e vai diluir esse efeito. A genética desse que não tem resistência vai diluir a resistência na próxima geração. É o que a gente chama de efeito refúgio. Então, eu sempre tenho uma população de vermes que não está levando vermífugo, não está criando resistência. Assim, eu consigo diminuir a população de vermes resistentes na minha pastagem. Eu sei que isso parece um pouco confuso, mas na verdade é assim: se todos os animais tomarem vermífugo, todos os vermes que estão dentro deles que sobreviverem são resistentes e vão produzir só uma safra de vermes resistentes, de larvas de vermes resistentes. Então, todos os animais que ingerirem essas larvas vão ingerir larvas de animais resistentes. Se eu tenho um grupinho que tomou vermífugo e ficou algum verme resistente ali, e outro grupo que não tomou vermífugo, esses aqui que não têm resistência vão ficar produzindo larvas que não têm resistência, e esses aqui vão produzir só resistentes. Quando o animal ingerir essas larvas no ambiente, ele vai ingerir um pouquinho de cada uma. E aí, quando você precisar fazer o vermífugo nele, boa parte dos vermes vai morrer, porque sobrou muito verme que não tinha resistência. Então, esse é o intuito de você não fazer vermífugo em todo mundo. E como que a gente faz isso? Avaliando o animal que precisa tomar vermífugo, que não pode ser apenas pelo FAMACHA, que o FAMACHA vai considerar apenas a cor da mucosa do olho. A gente tem outros sinais que precisa observar nos animais para saber se esse animal precisa tomar vermífugo. E o APG é uma excelente ferramenta para você verificar qual que é o nível de infestação dos seus animais e você identificar qual que é o vermífugo que está funcionando no seu rebanho, porque você, através dele, faz o teste de eficácia. Parece muito confuso isso, eu posso trazer isso em outros vídeos mais picado, para esse vídeo não ficar muito longo, porque são técnicas específicas, o FAMACHA é uma técnica, o APG é outra técnica, teste de eficácia é outra técnica. Mas se você quer dominar o controle da verminose, você precisa entender e precisa começar a aplicar essas coisas no seu rebanho. E tudo isso eu ensino, inclusive como fazer o APG e o teste de eficácia, num curso específico que eu tenho para controle de verminose. Eu vou deixar o link abaixo nesse vídeo. Quem tiver interesse e quiser realmente dominar o controle da verminose no seu rebanho, evitar problemas com vermífugo que não funciona, conseguir realmente fazer esse controle, fazer o controle de pastagem, aprender a fazer o FAMACHA, tudo isso tem vídeos práticos para você entender, inclusive com tabelas de vermífugos, tabelas dos vermes, quais são os sintomas, como que você identifica, tudo tem nesse curso. Então, quem tiver interesse pode procurar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para esse curso. São videoaulas, tem aulas práticas e um grupo no WhatsApp onde você pode tirar dúvidas. Mas agora nós vamos para o quarto pilar, a nutrição como um escudo do animal. Porque a gente tem o uso do vermífugo para combater os vermes dos animais que estão precisando tomar vermífugo, a gente tem o controle do ambiente, mas a gente precisa de um outro fator, que é deixar o animal mais resistente, o animal mais forte. Assim, o próprio animal consegue se defender da verminose. Isso é verdade. Um animal bem nutrido, ele se defende melhor da verminose. Ele impede que os vermes fiquem dentro dele, ele expele os vermes para fora dele, ele consegue se defender sozinho. A imunidade dele trabalha a favor dele, expulsando os vermes, diminuindo a quantidade de vermes ou até diminuindo a produção de ovos desses vermes. Então, se eu consigo melhorar através da nutrição, eu tenho dois benefícios aqui. Um animal melhor nutrido, ele vai diminuir a quantidade de verme dentro dele, porque ele consegue se defender sozinho do verme, e ele vai ganhar mais peso, ele vai ter uma reprodução melhor.
ele vai chegar no ponto de abate mais rápido, ele vai parir cordeiros maiores, melhores, ele vai ter mais leite para os seus cordeiros, vai desmamar cordeiros melhores. Então, você está vendo como tudo é um sistema? Não é um ponto único. Verminose a gente não controla com um vermífugo pontualmente. Vou lá, faço vermífugo, controlo a verminose. Não, tem todo um sistema. A gente está falando de um animal que come, que respira, que está ali no ambiente, que tudo que está ao redor dele, acontece com ele, envolve na saúde dele, envolve na resposta que ele tem com produção. Então, nutrição é um fator essencial no controle da verminose também. E aí, quando a gente fala de nutrição, um sal mineral de qualidade, uma ração com mais proteína ou um sal proteinado para melhorar a proteína desses animais, porque isso vai melhorar a parte nutricional, a avaliação desses animais para saber quais são os animais que precisam comer mais, quais são que precisam comer menos, em qual fase eu preciso dar mais atenção, porque tem fases da vida do animal onde ele é mais sensível ao verme, porque a própria produção de hormônios diminui a imunidade, e aí nessa fase eu entro com uma nutrição melhor. Então, tudo isso vai envolver o controle da verminose. E o pilar número 5, não menos importante, que é o checklist semanal. Aquilo que você faz no dia a dia, na semana, nos meses, a sua organização dentro da criação. Porque, como eu falei, tem umas fases onde o animal tem uma imunidade mais baixa. Por exemplo, quando o animal está prenho, está produzindo progesterona para manter a gestação. Progesterona diminui a imunidade, então esse animal fica mais sujeito a doenças, ao verme. Quando o animal cria, quando ela pare, a ovelha cria, ela vai produzir leite. Para produzir leite, ela produz um hormônio. Esse hormônio diminui também a imunidade. Então, a ovelha, quando cria, pode ver aí se na sua criação, as fases onde você mais perde a ovelha por verminose não é ovelha prenha e ovelha em lactação, ovelha que está com cordeiro ao pé, porque são as fases onde a imunidade dela está mais baixa, em função dos hormônios. Nessas fases, a gente precisa dar mais atenção à nutrição, a gente precisa ter um controle maior da verminose, ter um manejo mais intenso para você identificar o animal que precisa tomar vermífugo e agir o mais rápido possível. Então, uma organização, um checklist, é acompanhar melhor esses animais, é acompanhar a condição corporal, o animal que está emagrecendo demais, é ver sinal de verminose, sinal dos sintomas que esses animais estão apresentando, se está com anemia, se está com papeira, se está com diarreia. Tudo isso tem que entrar no seu controle, na sua organização de manejo dentro do seu rebanho, o seu checklist para você ter um manejo que seja eficiente no controle da verminose. Então, recapitulando aqui, a gente viu que não é o remédio, não é o vermífugo que vai controlar o seu problema de verminose no rebanho, mas é um sistema todo integrado que você vai utilizar para controlar essa verminose. Por isso, não adianta você ficar perguntando qual é o melhor vermífugo, qual que funciona melhor, porque não existe isso, depende de cada propriedade. Aquele que funciona para mim não funciona para o meu vizinho, não funciona para você. Aquele que funciona para você não funciona para mim, não funciona para o seu vizinho. Então, para cada propriedade é uma realidade. Pasto é um reservatório de problema que pode ser um aliado seu ou um causador de verminose. Então, você tem que saber fazer o controle, fazer manejo de pastagem para você diminuir a população de vermes na sua propriedade, no seu ambiente. A nutrição é sua melhor aliada. Se você melhora a qualidade da imunidade dos animais, se você dá um aporte para os animais se defenderem sozinhos da verminose, você vai gastar menos com vermífugo, você vai ter menos animais produzindo larvas de vermes no ambiente, você vai ter um controle maior na sua propriedade. Identificar os animais que precisam tomar vermífugo é um ponto muito importante, porque você para de fazer vermífugo em quem não precisa, você gasta menos e você tem mais controle sobre a verminose dentro do seu rebanho. Então, para de fazer remédio em todo mundo, vermífugo em todo mundo, você aprenda a fazer apenas em quem precisa, assim você vai diminuir o problema com a verminose no seu rebanho. E um checklist, uma organização, um controle do que você vai fazer no seu rebanho no ano inteiro. Época de parir, época de cobertura, época de desmamar, quais são os momentos onde eu vou ter um acompanhamento mais intenso, quais são os momentos que os animais estão mais sensíveis, que eu preciso acompanhar mais. Então, isso é importante de organizar na propriedade. Quando você tem tudo isso funcionando, aí você tem um controle eficiente de verminose. Agora eu quero saber de você. Qual desses pilares, ou o que eu falei aqui para você, que você já vai começar a usar na sua propriedade, que você não tinha pensado ainda a respeito disso, e que você vai começar a dar atenção na sua propriedade? Claro, se esse vídeo te ajudou, não deixa de se inscrever no meu canal e seguir os próximos vídeos aqui para ver se eu consigo te ajudar ainda mais. E se você quer um acompanhamento maior, se você quer aprender mais sobre verminose, clica no link abaixo da descrição, vem fazer parte da turma do controle de verminose e aí você vai aprender comigo a como dominar o controle da verminose no seu rebanho, gastando menos com vermífugo, tendo animais mais saudáveis com mais produção para você.
Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Um grande abraço para você. Te vejo no próximo vídeo.